irmãs, companheiros de Ideal Espírita, a paz de Deus esteja conosco mais uma vez. Hoje nos reunimos aqui nessa casa abençoada, nesse abrigo que nos recebe e nos protege através dos benfeitores amigos que nos envolvem em sua luz. E somos abençoados pelo Mestre Jesus através do estudo, do aprendizado, dos ensinamentos que ele deixou através da doutrina, através do seu Evangelho. Gostaria de convidar aqui nossa companheira Gi a fazer a oração inicial. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e levar os nossos pensamentos ao alto, onde está o nosso refúgio, onde está o nosso amparo. E mais uma vez aqui estamos nessa casa de oração que nos abriga, que nos ampara. O nome já diz: abriga aos aflitos, ampara os corações aflitos, angustiados, que muitos vêm em busca de consolo, de oração, de envolvimento com a espiritualidade amiga e bendita. Vamos vibrar por todos que aqui estão hoje, deixar seus afazeres em casa, para ouvir o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E aqueles também que aqui não puderam estar, vamos emanar pensamentos positivos, elevando a eles também em nossas orações. Vamos vibrar pelo nosso companheiro que hoje aqui vai deixar o Evangelho para que a gente aprenda, reflita, porque aqui também é uma escola de aprendizado que Jesus nos deixou, que é o nosso grande livro, o nosso grande material de estudo, que é o Evangelho. E juntos, de mãos dadas, possamos percorrer pelo caminho terreno com o nosso grande Mestre e amigo Jesus. Que assim seja. E hoje nós temos a grande satisfação de receber aqui para a nossa palestra o querido companheiro Henrique Catanozzi, que é da Associação Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Fernandópolis, pessoa bastante conhecida no meio espírita, e como grande professor que é, nos trará aí os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Associação Espírita Abrigo aos Aflitos aqui de Fernandópolis. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026. Estamos na última semana do mês de janeiro e já estamos com aquela sensação de que o tempo passa e que esse tempo exige de nós alguma forma de aprendizado. E citando Coralina, todos nós estamos matriculados na escola da vida, cujo mestre é o tempo. Para a reflexão da noite, nós vamos tecer alguns comentários a respeito, estou localizando aqui, o capítulo 5º do Evangelho, que é o mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. E não por acaso, logo numa das primeiras falas de Jesus Cristo, quando ele proferiu o Sermão do Monte, ele citou: bem-aventurados os aflitos. E segundo o evangelista Lucas, nós temos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Muito bem. E aí, é sempre muito importante nós lembrarmos o contexto de uma bem-aventurança. E isso, quando nós lemos, bem-aventurados os aflitos, começamos a talvez trabalhar de uma forma raciocinada. Como assim? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Isso é contraditório, isso é meio paradoxal. Porque bem-aventurados no sentido etimológico da palavra, são os ditosos, os prodigiosos, os que de alguma forma são felizes, os que têm sorte, os que estão em escala evolutiva. E como assim bem-aventurados os aflitos? É ser feliz quem está sofrendo? Como pode ser feliz alguém que chora porque está com o coração talvez dilacerado, talvez tendo problemas para enfrentar o seu corpo de dor? E quando Jesus proferiu a sua fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está falando, ele não se referiu ao fato de nós estarmos aqui matriculados na escola da vida, e os problemas, muitas vezes, pelos quais passamos, eles nos veem como forma de ensinamento. E ele fala das bem-aventuranças no plano futuro, já que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. É uma escola, e estamos aqui para aprender a lidar melhor com as nossas emoções, a lidar melhor com o nosso corpo de dor. Na psicologia, quando nós falamos em corpo de dor, nós estamos falando do nosso lado não material, nós estamos falando do nosso lado emocional, do nosso lado afetivo. E todos nós temos o nosso corpo de dor. Sentimos o nosso corpo de dor se expandir quando nós perdemos um ente querido. Nós sentimos o nosso corpo de dor maior quando nós percebemos que os nossos filhos passam por problemas terríveis muitas vezes. Quando alguém perde um emprego, quando um parente, um ente querido é diagnosticado com uma doença incurável. Aí o nosso corpo de dor ele aumenta e muitas vezes, diante de uma situação como essa, nós ficamos a questionar se Deus é justo. Se há justiça no planeta Terra. Porque aí entra muitas vezes o nosso lado humano, o nosso lado pequeno, já que fomos criados simples e ignorantes. E o que é importante lembrar? Nós somos imortais. Eterno é Deus. Não tem começo, não tem fim. Deus é eterno. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós somos imortais. Nós estamos aqui para um aprendizado. E muitas vezes nós queremos entender por que a justiça de Deus se aplica de uma forma muitas vezes estranha. Como pode, de repente, no hospital, nascer uma criança e horas depois essa criança entrar em óbito? É justo? Como pode nascer uma criança portadora de paralisia cerebral? É justo? Normalmente, vamos partir por analogia. Nós temos leis aqui no planeta Terra, nós temos leis na nossa sociedade. Entendamos assim, a lei de trânsito, ela é punitiva ou ela é educativa? Um exemplo, sabemos que nas nossas rodovias nós temos de limitar os nossos carros a 110 km por hora. Se for caminhão ou ônibus, 90, ok. Se nós cometemos uma infração, se nós andamos na rodovia Pins da Cunha a 160 km por hora, e se formos pegos por um policial rodoviário, nós vamos ter de pagar uma multa. Vamos receber um auto de infração, seremos multados, vamos perder pontos na carteira, e aí nós vamos, de uma forma difícil, ter de aprender que as leis de trânsito valem para todos nós e que nós temos de respeitá-las. Porque respeitar as leis de trânsito significa também guardar e respeitar a vida, um dos nossos maiores patrimônios. Então, as multas são educativas.
Elas estão aí para nos orientar. Se a nossa cidade passar a ter radares em várias avenidas e vias expressas, por exemplo, limitando a velocidade a 50 ou 60 km por hora, com os radares e com a forma tecnológica hoje de se fiscalizar os motoristas, né? Podemos falar nos drones também, que hoje existem, vamos ter de nos adequar, né? Eu me lembro que quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório, muitos brasileiros começaram a questionar: mas e se o carro pegar fogo, eu não conseguir me libertar, me soltar do cinto, eu não vou ter carbonizado? E hoje nós já sabemos que o cinto é um mecanismo de segurança. Ele é educativo. A mesma coisa aconteceu quando a polícia determinou, né, que o uso do capacete para motociclistas passaria a ser obrigatório. E quem fosse flagrado não usando os capacetes também pagaria autos de infração. As multas aconteceram e até hoje, muitas vezes, esse final de semana, por exemplo, nós tivemos brigas na cidade. E hoje, acompanhando o noticiário, né, 2 cidadãos foram presos porque estavam dirigindo sob fortíssimo efeito de consumo de bebida alcoólica e até desacataram as autoridades. Foram presos sem direito de fiança. 2 cidadãos foram recolhidos. Nós estamos falando de medidas não só punitivas, mas também educativas. Porque se alguém sai dirigindo em alta velocidade e sob o efeito do álcool, esse alguém vai provocar algum acidente e às vezes pode até matar pessoas inocentes. Então, muitas vezes nós precisamos entender que existem leis, existem hierarquias. E aí voltemos a falar sobre a questão da justiça divina. Num mundo como o nosso, em que a materialidade fala mais alto, muitas vezes nós nos questionamos por que algumas pessoas são tão felizes? Moram em condomínios de alto luxo, dirigem carros importados, fazem viagens para a Europa e nós não conseguimos. Outras pessoas passam fome. Esse seria um mundo justo? Deus é justo? Como pode isso acontecer? E aqui temos de entrar num terreno complexo. Nós precisamos falar de entendimento do que é a vida. Nós precisamos falar das particularidades que cada um assumiu para si antes de reencarnar no planeta Terra. Porque muitas vezes são escolhas que nós fizemos. Mas eu não me lembro de nada. Eu estou aqui, eu não me lembro de nada. Não é para lembrar. Nós não daríamos conta. Vamos imaginar se um de nós aqui tivesse sido um carrasco da Revolução Francesa. Ou um carrasco da Inglaterra. Daríamos conta? Saber que na Inglaterra, de Rainha Elizabeth I, eu, enquanto carrasco, decapitei 17 pessoas, cumprindo ordens da rainha. Não daríamos conta. Se uma prova de luto já nos é difícil hoje passar por uma prova de luto, imaginemos carregar o acúmulo de vidas passadas. É por isso que existe o véu do esquecimento. É por isso que nós não temos a memória registrada do que fomos no passado. Tem uma fala do Chico Xavier quando ele diz assim, ele foi questionado: Chico, por que muitas pessoas falam que foram reis, rainhas, né? Poucos falam que foram camponeses. E Chico nos ensina, é porque reis e rainhas precisam reencarnar muitas vezes, porque cometeram muitas infrações. Cometeram atos muitas vezes desrespeitosos, desumanos e cruéis. E aí voltemos à questão. Se Jesus Cristo já falou isso logo na abertura do seu sermão da montanha, o sermão do monte, não é? Qual é a lógica divina atrás da dor que passa muitas vezes uma pessoa que conhecemos? Existem as escolhas, existem as particularidades que precisam ser avaliadas e entendidas, não é? Vocês se lembram da história do Peixotinho?
Peixotinho foi um médium, né, que conseguia plasmar, materializar, vamos dizer assim, não só a questão espiritual, mas ele conseguia materializar o aspecto emotivo de pessoas que o procuravam. Ele plasmava, inclusive existem fotos que mostram ele plasmando determinados objetos. Na história de Peixotinho, nós temos uma particularidade, né? Nós temos um nicho narrativo muito importante para que nós possamos entender certas particularidades quando alguém passa por seu enfrentamento do seu corpo de dor. Na história do Peixotinho, nós temos a história de Leda. Leda era uma moça bonita, de família rica, né, que nasce com ela nasceu normal, melhor dizendo, ela nasce normal. Quando na juventude, né, uma mulher bonita, de corpo escultural, olhos azuis, cabelos amendoados, ela se flagrou, se encontrou sendo portadora do mal de Hansen, a hanseníase, praticamente falava-se lepra. E Leda, né, naquele primeiro momento, ela ficou revoltada, ela brigou com Deus. Como assim? Eu sou uma mulher bonita, bem nascida, como é que eu vou ter uma doença que vai fazer com que as pessoas tenham repulsa por mim, nojo? E aí ela começa a se revoltar contra Deus e ela vai planejar o seu suicídio. A Leda teve a sorte de ter uma mãe muito presente e um pai muito amoroso. E ela chegou a dizer para a mãe que ela não teria estrutura psicológica para enfrentar a hanseníase, que ela daria um fim à própria vida. E a mãe pede para que ela não faça isso, porque seria cometer, né, um grande desrespeito à lei natural de Deus. Mas ela estava determinada. E ela, na sua briga íntima com Deus, como assim? Né? Eu sou bem nascida, eu sou uma mulher bonita, por que eu tenho que ficar toda deformada? Por que eu tenho que ficar toda... vou perder os movimentos dos meus membros, vou ficar totalmente... vou virar uma rocha, uma pedra, um monstro? A família tinha ouvido falar do trabalho do Peixotinho. Então esse pai e essa mãe foram até o Peixotinho conversar com ele. E Peixotinho resolve fazer o acompanhamento, né? Como se fosse um trabalho terapêutico. Ele vai acompanhar a Leda. E nesse trabalho feito pelo médico, aos poucos ele foi plasmando as fichas de encarnações passadas. E Leda, em outras 3 vidas, havia cometido o suicídio. E o benfeitor espiritual orientou que se ela cometesse mais uma vez o suicídio, se ela cometesse mais uma vez essa infração tão grave, ela não só perderia pontos, como ela teria de passar por provas mais difíceis ainda. Nós conhecemos na literatura espírita pessoas que nasceram só com cabeça e tronco, sem pernas, sem braços, para que não cometessem suicídio pela 4ª ou 5ª vez. Leda começou a ter contato com o Peixotinho, ele conversou muito com ela, foi orientando-a para que ela aceitasse a sua condição de enferma. Ela aceitou de primeira? Claro que não. Continuou brigando. Ela se via como uma mulher injustiçada. Deus não é justo. Deus está fazendo algo por mim. Deus está me castigando. Ela via Deus como um ser humano mal-humorado, grave, enfurecido, humanizado, antropomorfizado, que estava castigando. E não era nada disso. Então, aos poucos, o Peixoto conseguiu plasmar e ele vai orientando a família. Ela já cometeu suicídio em outras vidas. E essa agora é uma prova difícil. Se ela passar por essa prova, ela vai conseguir resgatar os seus pontos. E aí foi feito todo um trabalho, né? Ele conseguiu fazer com que aos poucos ela aceitasse a sua condição de enferma, ser uma portadora de hanseníase. Teve de passar pelo tratamento médico, obviamente, né? Então ela fez todo o acompanhamento médico, também o trabalho terapêutico, o trabalho espiritual.
Então, ela continuou sendo orientada. E com muito trabalho, Leda foi aceitando, né, o que o Peixotinho estava ensinando. Que a dor, ela é passageira, mas as benesses futuras são maravilhosas. Ela teria de passar por essa prova difícil, ela teria de dar conta de fazer o enfrentamento do seu corpo de dor. Ela conseguiu. Foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho muito desgastante, mas o Peixotinho conseguiu. E aí o que ela pediu para a família? Ela não queria visitas, quando ela começou a ser deformada pela doença. Ela só aceitava a visita do pai e da mãe e do Peixotinho. Aí, atenderam ao pedido da filha, esse pai e essa mãe construíram um quarto no fundo da casa e ali ela ficou. E sempre ela foi receber o Peixotinho nas suas orações e realmente ela foi ficando toda deformada, né? A tal ponto que praticamente virou um monstro, né? Pela doença, pela lepra. Mas ela, auxiliada pelo pai, pela mãe e também pelo médico Peixotinho, ela deu conta de passar por uma prova muito difícil, muito difícil. E quando ela desencarnou, o Peixotinho disse para o pai e para a mãe que ela estava sendo acolhida pela avó paterna, que já era um ser mais evoluído, de luz, que estava levando-a a uma colônia espiritual e lá ela passaria pelo processo de lapidação espiritual. Né? Então, entendamos que ela passar por aquele problema, enfrentar o seu campo de dor, o seu corpo de dor, tinha um porquê. Ela no passado, cometera suicídio em 3 vidas. Passou pela prova difícil e conseguiu seguir adiante. E normalmente a gente pensa assim, não é? Deus é justo. Se nós temos um corpo, se nós não cuidarmos do corpo, nós vamos pagar esse preço. Se eu comer em excesso, eu vou ter enfrentamento, eu vou ter problemas. Se eu beber em excesso, eu vou ter problemas. E se nós muitas vezes não levamos em conta que nós estamos aqui para aprendizado, para o nosso enriquecimento espiritual, então nós vamos nos perder pelas conquistas do mundo material. E vejamos que hoje, né, nesse mundo tão competitivo por conta das redes sociais, por conta da materialidade, nós estamos falando de problemas que levam a comportamentos psicossomáticos, e hoje nós temos uma geração que não tem paciência. E a paciência é uma virtude. Se nós não desenvolvermos a paciência, se nós não nos trabalharmos, como é que nós vamos fazer os enfrentamentos do dia a dia? Os problemas que nós temos. Não é? Às vezes um caso bem simples. Você fica sem energia elétrica na sua casa e aí você perde a paciência porque você não tem energia elétrica e você não pode recarregar seu celular. Aí você fica estressado, mal-humorado. Ou nós ficamos estressados, mal-humorados e nós vamos nos contaminando com esse mundo midiático, publicitário, consumista. E eu trabalho em algumas escolas particulares de Fernandópolis e região e eu vejo hoje uma geração sem paciência. Passou um dedinho na tela, não funciona, não, já quer jogar o celular na parede. Se não tivermos paciência, se nós não nos voltarmos para o autoconhecimento, para saber que somos imortais, que estamos aqui para aprender, então o que é que nós vamos levar quando nós passarmos pela desencarnação? Os materiais ficam, né? Conhecem aquele clássico ditado popular: urna funerária não tem gaveta, ninguém leva nada, a não ser o que você plantou de bondade, de virtude, de amor, de esperança, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados. A consolação vem com o tempo, com o entendimento. Não é um castigo, né? A lei de causa e efeito é uma expressão da justiça e da misericórdia de Deus. Eu falei para vocês do exemplo da Leda, né? Na história do Peixotinho.
Faz 15 dias, uma grande amiga perdeu o pai. O pai estava doente de câncer, um carcinoma no pâncreas. E ela não aceitou a condição de o pai estar com câncer e ser um paciente terminal. Ela brigou com Deus, estava brigando com Deus. Ela, muito apaixonada, muito apegada ao pai, ela achava que Deus é injusto. Porque Deus, sendo tão bom, misericordioso, justo, bondoso, compassivo, por que ele estaria tirando o grande amor da mulher, o grande pai? No dia do funeral, o pai morreu. No dia do funeral, eu fui até lá e conversando com ela, ela estava ainda um pouco revoltada. Eu falei: você já prestou atenção no corpo do seu pai? Como assim? Olha para o seu pai. Olha para o corpo do seu pai. O que você vê? Ele está dormindo. Olha a expressão do rosto dele. Suave. Expressão serena. Tranquila. Ele cumpriu a missão. Foi difícil? Sofreu? Sim. Tomava morfina? Sim. Mas ele cumpriu a missão. Ele está liberto. Ele cumpriu a missão. Ele vai evoluir, ele vai ganhar pontos positivos, ele vai continuar a sua escalada, e com o tempo tornar-se um ser de luz. Olhe, aprenda, compreenda, nós não fazemos as leis. Pode ser que no anterior, no passado, o seu pai tinha feito essa escolha, você não sabe. Então não julguemos, não apontemos o dedo, não imaginemos que Deus é um ser humano, um velhinho de barbas longas com seu cajado, bravo, mal-humorado, castigando os seres humanos porque os seres humanos não cumpriram. Não é isso. Cada um tem o seu processo. Cada ser humano passa por aquilo que tem de passar. E antes de nós nos encarnarmos aqui, ou reencarnarmos, nós fizemos as nossas escolhas e nós pedimos para que estivéssemos aqui. Então não estamos aqui por acaso. E Deus, Ele é justo, bondoso, compassivo, misericordioso, amoroso. Então nosso Pai eterno. Então estamos passando muitas vezes por determinados processos, porque fazem parte. Trabalhei com uma professora e ela, mãe de 2 filhos. 2 filhos muito difíceis, um casal, muito difíceis. Então, muito trabalho. E ela querendo saber por que esses filhos, ela que sempre foi uma mãe primorosa, por que esses filhos dão tanto trabalho? E aí, numa conversa assim, em intervalo de trabalho, por que você não procura no serviço civil? Procure, nós temos médios importantes, médios que fazem trabalhos maravilhosos. Procure para você saber. Claro, você não vai ter a resposta numa única vez. Você vai precisar fazer um acompanhamento para que você possa entender o que é que está acontecendo. Ela procurou um centro, eu não me lembro, gente, se foi Uberaba, já faz algum tempo. Procurou, voltou lá várias vezes, fez um trabalho. E aí, o médium disse: você está pronta? Você e seu marido estão prontos para ouvir a verdadeira história? Já que estamos aqui, vamos ouvir. Na encarnação passada, vocês 2 abandonaram essas 2 crianças. Essas 2 crianças passaram fome, passaram frio, foram violentadas sexualmente, sofreram dores terríveis. Vocês foram muito cruéis, abandonando essas 2 crianças. E agora, vocês estão numa edição nova para vocês darem conta do que vocês não fizeram na edição passada. E agora vocês vão ter que dar conta. Então usar o amor, continuar buscando apoio na religião para que vocês consigam não mais serem reprovados na prova passada, como vocês fizeram na prova passada. E aí entra todo um trabalho terapêutico. A família buscou ajuda de psicólogos, a família continua frequentando o centro espírita, amenizaram-se os problemas.
tem muito processo a ser reeditado, né? Muita terapia, muita profilaxia a ser desenvolvida. Então, muitas vezes nós achamos, poxa, né? Sou eu uma boa pessoa, por que eu tenho que passar por isso? São escolhas que nós fizemos e são problemas muitas vezes que temos que fazer o enfrentamento necessário, né? Eu tenho uma amiga, ela é fisioterapeuta de UTI, e ela relatou um quadro, uma história que eu achei muito importante. Ela estava na UTI, havia um paciente que já estava no paliativo, né? E a família morava muito distante, então a família não visitava sempre. E ela foi se afeiçoando àquele senhor doente, estava na UTI, já num processo bastante complicado de câncer generalizado, e ela então ficou durante muito tempo orando, rezando por aquele irmão doente. E era um sábado à noite, poucas pessoas no hospital, ela estava ao lado do doente fazendo oração, né? Ele estava, para ele não sofrer tanto, os médicos já estavam aplicando morfina, né? E aí ela estava fazendo as orações, e eram poucas pessoas naquele plantão, no final de semana, sábado à noite, por volta de 11 horas da noite, mais ou menos. Ela disse que do nada aquele senhor abriu os olhos, deu um sorriso lindo, e ela viu uma grande luz em cima, a luz se abrindo dentro de uma UTI. Ela ficou extremamente assustada, ela nunca tinha visto isso. E ela continuou rezando, rezando, e a luz começou a se intensificar. Aquele homem olhando para a luz, e do nada ele desligou, e a luz se apagou. Passado um tempo, ela procurou também conversar com médicos, e os médicos explicaram que aquele paciente teve de passar por todo aquele processo, por aquele calvário muito difícil, mas ele foi liberto. E os guias espirituais, os benfeitores vieram buscá-la. E ela teve a felicidade de ver um fenômeno paranormal, que nós, muitas vezes, os nossos olhos humanos não enxergam isso, né? Porque nós ainda estamos acostumados à materialidade, né? Nós ainda estamos acostumados a, como São Tomé, né? Ver para crer. E precisaríamos ser o contrário disso, né? A energia, ela não é vista, mas ela é sentida e ela é percebida. E o amor também é um grande exemplo que poderia nos mostrar como é que nós podemos lidar com esses processos que fazem parte do nosso ensinamento, do nosso aprendizado. As aflições podem ser as morais, né? Os tipos de aflições, as aflições morais, as culpas, os remorsos que muitas vezes nós temos. Será que eu cuidei bem dos meus pais? Será que eu cuidei bem dos meus filhos? Né? Será que eu trato bem as pessoas com quem eu convivo? As aflições físicas, as enfermidades, né? Muitas vezes nós passamos por determinados problemas, né? As nossas doenças. Então nós temos de fazer enfrentamento. Tá? Se eu for diagnosticado com leucemia, eu tenho de procurar os médicos, tenho de fazer acompanhamento e, claro, tenho de entender, não me revoltar e entender que aquele processo de alguma forma faz parte do meu processo de purificação ou elevação. As aflições sociais, as perdas materiais, né? Na minha família nós passamos por duas falências. A primeira aconteceu com o meu pai, que já não está mais entre nós, desencarnou. A segunda falência aconteceu comigo e com o meu irmão mais velho, primogênito. Meu pai passou pela primeira falência e ele quis dar sustento à família, né? E ele teve a ideia de continuar a criar uma pequena empresa para o meu irmão mais velho, casado, pai de 2 filhos, ter como ganhar o seu pão de cada dia. Então ele pediu o meu CPF emprestado e o do meu irmão. Nós estamos num país, né, um país maravilhoso, mas politicamente nós tivemos planos que não deram certo e esses planos acabaram gerando uma grave crise econômica no nosso país e a partir daí, né, desse problema, eu tive que fazer o enfrentamento da falência. Passar por isso não é fácil.
uma canetada de um juiz e você perde todo o dinheiro que você levou anos para juntar por meio de um trabalho honesto. Complicado, né? E aí não é só a perda material. Meu pai entrou num processo depressivo e se refugiou na bebida alcoólica. Eu precisando trabalhar para levar comida para minha família. Tive ajuda de amigos importantes. Amigos que me foram muito ricos. Agora, você passar por um processo não é fácil. Eu trabalhava de domingo a domingo para dar conta disso tudo. E aí, além disso, emocionalmente eu me desgastei bastante. Tive depressão. Quem passou por depressão sabe que a dor é lancinante, é uma dor profunda. Você não vê luz no fim. Você não vê perspectiva. Você não vê esperança. E aconteceu que na minha crise financeira, eu estava num quadro depressivo, tive um problema no dente, né? Procurei um dentista. E eu falei, eu vou ter que abrir o jogo, eu vou ter que falar para o dentista que eu não tenho grana para pagar, ele vai ter que parcelar em 300 vezes. Aí, gente, uma amiga falou, olha, vá nesse dentista, pode abrir o seu coração, ele vai entender o seu problema. O Rosseto, que é dirigente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e lá eu caí. Falei a verdade, contei a minha história para você, ele falou, não, eu vou voltar do seu dente, eu quero que você também me acompanhe na reunião do Centro Espírita. E aí eu comecei. Primeiro dia eu estava lá, fui me sentindo estranho no ninho, aí eu recebi um passe coletivo, fui voltando, ele pedia sempre para eu voltar naquele horário, isso foi me fortalecendo, né? Então eu passei a frequentar o Centro Espírita. E aí, um dia o conselheiro falou, eu quero que você faça palestras. Eu falei, você está louco? Não tem cabimento, você está me pedindo algo completamente insano. Não, eu quero que você faça palestras. Eu ajudo você a estudar, eu ajudo você a se preparar, né? E aí, meus irmãos, não foi fácil. Mas, ó, hoje a leitura que eu faço, provavelmente lá em cima, eu escolhi passar por isso. E hoje, eu entendo que eu tive perda material, mas o que eu ganhei? No plano afetivo, no plano psicológico, não é? E eu tive condições, inclusive, de fazer os enfrentamentos. De vez em quando morre alguém, né? A primeira pessoa que eu vi falando no cerimonial fúnebre espírita foi a Terezinha Gomes. A primeira pessoa que eu ouvi e assisti falando no cerimonial fúnebre, fazendo a oração, fazer a prece para que o irmão desencarnado siga em paz. E eu falei, nossa, que bacana, que gostei da forma como ela conduziu, da maneira como ela falou sobre a morte, né? E quem diria que tempos depois eu também seria convidado a fazer orações em velórios. E cada vez que me chamam para ir ao velório, eu percebo, a vida é efêmera, muito rápida. E o que é que nós vamos analisar da situação? Não é? As perdas, elas fazem parte. O que eu faço com isso? Eu tiro proveito, eu aprendo algo, ou eu continuo negando a desencarnação? Como é que nós vamos lidar com a nossa finitude? Porque nós vamos partir. É a lei da vida. É a lei do retorno. Nós vamos partir. Como é que nós vamos fazer o enfrentamento necessário? Então, cada vez que eu vou, eu oro, eu rezo, e eu entendo, é um processo. E como é que nós vamos fazer o enfrentamento? Como é que nós vamos lidar com a nossa finitude? Não é? Então, foram, digamos assim, são questões que a gente precisa realmente passar. E quando meu pai se foi, quando ele morreu, ele ficou 22 dias não pensos no meu tempo. E quando ele morreu, eu entendi, era o momento dele.
sofreu na pele, teve que passar por um processo difícil, passou por várias cirurgias, mas era o tempo dele, né? Era o momento dele. Eu tenho uma irmã que ela tem mediunidades e ela viu, né, os pais do meu pai ao lado dele no dia em que ele desencarnou, na UTI do Hospital Alves, em São José do Rio Preto, né? Então é importante que nós procuremos avaliar e discernir essas provas, né? Então muitas vezes eu tenho que passar por determinado processo justamente para eu crescer, evoluir, para eu aprender, né? É muito importante que nós vivemos esse modo e que façamos, né? E aí vem a fala de Jesus Cristo, porque serão consolados, Quando e como chega essa consolação? Primeiro ponto, Deus existe, Deus é justo. Somos imortais. Então, a alma é imortal. Quando nós desencarnarmos, o nosso corpo fica e a nossa alma, a nossa essência vai embora. E o consolo que nasce da nossa compreensão espiritual, né? Então, o que é compreender? Somos imortais, estamos aqui para aprender, temos de passar pelos nossos processos e desses processos nós precisamos tirar, né, as nossas lições, os nossos aprendizados. Não resolve, né, alguém se deixar levar pela aflição, pelo sofrimento. É importante que nós tenhamos resignação. Ok, eu estou diagnosticado com uma doença, vou fazer o tratamento médico, e como é que eu vou orar, rezar? Como é que eu vou lidar com a minha dor quando eu me reportar a Deus? Então, não é, olha, eu estou desgraçado, eu sou uma pessoa infeliz, Deus é injusto. Não é nada disso. Eu tenho que fazer o enfrentamento, mas com resignação. Estamos aqui para aprender, se eu tenho de passar por isso, então vamos lá fazer o enfrentamento, né? E a prece é esclarecimento. Quanto mais nós rezarmos, quanto mais nós orarmos, mais em contato direto nós temos. É como se nós estivéssemos mandando e-mails, mensagens para Deus. Então nós precisamos fazer as preces, nós precisamos entrar em sintonia com o nosso lado que não é matéria, que é o nosso lado espírito. É importante que nós façamos isso. A fé raciocinada diante da dor. Ok, eu estou passando por um problema difícil, eu busco ajuda, a terapia, a profilaxia, e eu vou entender que tudo passa. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. E muitas vezes, como eu falei para vocês na história da Beda, né, o sofrimento foi uma libertação para ela. Eu tive uma prima, ela desencarnou em 2023, ela nasceu com paralisia cerebral. E lá na MEI, o Dr. Geraldo de Carvalho, que acompanhou essa minha prima, né, ele falou para ela, falou, você vai ter que passar por isso, você tem que ter paciência. É importante que você consiga dar conta desse processo pelo qual você tem que passar, porque você vai evoluir, você vai prosperar. E ela deu conta. Não foi fácil, mas deu conta. A dor lapidando virtudes, né? A paciência, a humildade, a compaixão. O exemplo de Jesus. Jesus passou pelo Calvário, né? Teve de carregar aquela cruz terrível, né? Como disse uma vez o Dr. Pedro Bonilha, não era uma cruz com madeira lixada, era uma cruz cheia de felpas, que perfurou, né? Que judiou, que danificou, provocou dor no corpo de Jesus. Mas ele mostrou que tudo aquilo era passageiro, tudo era efêmero, não é? A história de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. No tempo do imperador Nero, quando os cristãos foram incendiados, foram queimados vivos, né? Ela estava com seu filho na arena do Coliseu, né? E eles estavam prestes a ser queimados. E os soldados romanos chegam para Joana, né, e falam, olha, se você renegar Cristo, você será salva. Adore os deuses pagãos, né, os deuses da mitologia. E ela se manteve, eu não vou renegar Jesus.
de forma alguma. E o filho, mãe, pelo amor de Deus, você está louco, eles vão nos queimar. Se você não renegar esse Jesus, nós vamos morrer. Cálice, você não sabe o que você fala. Morreram queimados, mãe e filho, né? Na época do imperador romano, do Nero. E quem foi que recebeu Joana? Jesus Cristo. Né? Maria de Magdala é uma outra história muito bonita. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, era uma mulher belíssima. Ela não pôde ter filhos. Quando ela teve, né, uma entrevista com Jesus, ela se lamentou. Ela falou: Jesus, eu sou uma infeliz, uma desgraçada, eu nunca pude gerar filhos. E Jesus usou a metáfora: Maria, por acaso você nunca viu flores, primavera em ruínas? Você não precisa ter parido filhos para você ser mãe. Acolha os filhos órfãos, os esquecidos, os marginalizados, os abandonados. E ela foi então ao Vale dos Leprosos e acolheu aqueles filhos todos. E quando ela morre, né, ela também foi acolhida por Jesus Cristo. Uma história muito bonita, a história de Maria de Magdala. E aí entra um detalhe importante, tá? E a minha profilaxia, o que nós vamos fazer para nós darmos conta dos nossos processos? Aí entra algo muito importante: a caridade como bálsamo para quem sofre. Esses dias eu parei para ouvir uma música daquele cantor famoso, né, o Gustavo Lima. Olhem no retrovisor. A letra é boa, é uma letra simples, mas uma letra boa. Nós estamos tão, muitas vezes, ensimismados, encapsulados na nossa condição, no nosso corpo de dor, e nós não olhamos para trás. Nós, muitas vezes, não agradecemos a Deus pelo que nós temos, pelo que nós conquistamos. Olhamos para trás, como a música do Gustavo Lima, né? Olhe para o retrovisor. Que bom que você pode ouvir o choro de um filho, de uma criança, porque você teve filhos. Que bom que você pode cuidar do pai, porque você tem pai, tem mãe, tem filho, não tem nada disso. Então é importante que nós façamos esse trabalho, né? A caridade. E a caridade, ela é profilática, ela é terapêutica. Porque quando nós estamos trabalhando, né, em prol do próximo, nós estamos também nos melhorando enquanto filhos de Deus. E trabalhando com os nossos irmãos, nós vamos entendendo todo o processo da vida. E assim, de mãos dadas, estendidas, nós vamos ajudando outras pessoas a evoluírem também, e nós próprios, certamente. Se eu também me volto para o meu irmão menos afortunado, eu esqueço da minha dor, eu esqueço dos meus problemas, porque naquele momento eu estou trabalhando com um irmão que precisa mais do que eu. Isso é terapêutico, isso é essencial. E as aplicações práticas do meu dia a dia, né? Somos serenos? Somos tranquilos? Estamos lidando bem com os nossos percalços? Nós somos serenos? A serenidade é fundamental. Se eu perco a paciência, né? Olha, no hospital, qual é o paciente que normalmente se cura mais rápido? O que tem paciência, o que trata bem os enfermeiros, o que é cordato, educado, polido, né? Isso funciona. Então, se nós formos pacientes, se nós desenvolvermos a serenidade, nós vamos enfrentar os problemas do cotidiano. E precisamos exercitar a gratidão. Precisamos falar com Deus, que somos gratos pelo que nós temos. Somos gratos a Deus pelos problemas que muitas vezes nós enfrentamos e que nós conseguimos resolver. E outro detalhe importante: tudo o que está acontecendo aqui é passageiro, tudo é efêmero, tudo a dor e passa. Mas o aprendizado fica, a lição fica. E tudo acontece no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no que eu quero, não é no que nós queremos, não é naquilo que nós escolhemos. É no tempo de Deus. E aqui entra um detalhe muito importante. Se nós nos voltarmos à doutrina espírita, se alguém também, eu não compactuo com a doutrina espírita, mas eu quero uma outra forma, se nós nos voltarmos ao trabalho da caridade, nós vamos perceber que nós somos ricos, não materialmente falando, mas ricos emocionalmente, psicologicamente. Isso é fundamental.
E quando nós fazemos os nossos enfrentamentos, nós conseguimos entender melhor como funciona essa vida e como ela é administrada. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Vocês estão aqui numa segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Nós estamos aqui falando sobre bem-aventurados os aflitos, justamente para entendermos que a dor passa, mas o aprendizado permanece. E nós estamos aqui justamente para tenhamos um convite, tenhamos esperança, né? Tenhamos fé, sejamos perseverantes no bem, sejamos sempre perseverantes no bem, isso é fundamental. Todo ser humano que produz bondade, que produz o bem, é alguém que realmente vai se elevando. É como mais uma candeia fosse acesa nessa existência. Porque o trabalho na bondade, o trabalho estendendo as mãos aos irmãos menos afortunados, sendo também caridoso com as pessoas com as quais nós convivemos, muitas vezes dentro da própria família nós nem sempre somos tão presentes. É importante que a caridade, a bondade, a virtude, a ética, né, o acolhimento aos nossos irmãos, isso seja uma constante. E a frase clássica, fora da caridade não há salvação. É a caridade que nos instrumentaliza intelectualmente, é a caridade que nos mostra que o caminho é o exercício do amor, as mãos estendidas, acolhendo os que sofrem, acolhendo os que passam muitas vezes por dor, acolhendo aqueles que enfrentam o luto e que precisam muitas vezes da nossa mão estendida. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje sempre, que nos mantenhamos firmes e fortes em nossas missões. Que assim seja. Nesse momento, gostaria de convidar nossos companheiros passistas que ocupem os seus lugares do salão, distribuídos igualmente. Enquanto nós cerramos o nosso pensamento, visualizamos a imagem meia do Mestre Jesus, nosso companheiro Luiz Henrique fará a prece de encerramento. Deus Pai, de infinitos amor e bondade, o Senhor que é o sol, o Senhor que é o futuro, o Senhor que é o passado, o Senhor que é o presente. Deus misericordioso, compassivo, sábio, justo, amoroso, misericordioso, estenda suas mãos a esta casa espírita, a estes irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que sua santa mão penetre a alma de cada um, tirando dores, tirando traumas, sofrimentos, toxinas e enfermidades. Que a sua santa mão, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, console os corações mais aflitos, os nossos irmãos que passam muitas vezes por problemas sociais, perdas materiais, perdas na família, que passam muitas vezes também por problemas emocionais. Senhor Deus, que a sua luz possa tocar profundamente todos os corações que aqui se fazem presentes, encarnados, desencarnados. Que todos aqui sejam alimentados por essa sua luz intensa, dourada, que perpassa todas as nossas células, todas as nossas moléculas. E que todos aqui possam sentir as vibrações, os espíritos de luz que se fazem presente neste trabalho de doação de energia, e que todos sejam abençoados, agraciados nos seus enfrentamentos diários, e que a partir dessa bênção vinda do Senhor, todos possam se tornar mais calmos, serenos, tranquilos, piedosos, e que todos, cheios de amor, possam se tornar multiplicadores da caridade, da bondade, da fraternidade e da solidariedade. Senhor Deus, continue nos mostrando o caminho da luz, o caminho da verdade,
o caminho da salvação e que nós nos elevemos cada vez mais, tendo como alimento espiritual o Evangelho de Jesus Cristo. E que o governador do Orbe Terrestre, o governador Mestre Jesus, possa sempre estar conosco, nos mostrando o caminho da ética, da verdade. E que este amor possa ser multiplicado, nos colocando em sintonia cada vez mais com o mundo espiritual, lembrando sempre dos ensinamentos que vão nos levar em direção à luz maior, à perfeição espiritual. Tenhamos uma terça-feira abençoada, uma semana cheia de caridade, de amor e fraternidade. Que assim seja. Luiz Henrique, você me deixar nossa gratidão em nome de todos os cristãos por essa palestra tão profunda e esclarecedora, e que nós possamos levar conosco um pouco desse aprendizado para sermos mais pacientes, resilientes, que nós aceitemos os desafios e façamos com que as lições dessa vida nos façam evoluir espiritualmente. Só um recado, ali na saída tem uma mesa com vários livros que são para doação. Então, quem quiser levar algum desses livros para sua casa, dar de presente para alguém, não precisa devolver. Uma forma da gente aí, quem sabe, começar esse ano de forma mais espiritual, estudando as palavras, estudando as lições do Mestre Jesus. Nos deixo com todos, com Deus, e uma ótima semana. Só tem um recado que o Luiz hoje não foi possível vir. O Luiz dos Remédios não pôde comparecer, porque tem pessoas que vieram buscar. O nosso companheiro Luiz, que faz os remédios aí fitoterápicos, infelizmente não pode comparecer hoje. Então, quem veio para falar com ele, infelizmente não será possível. Então, todos têm uma